né? Eu acredito que a minha maior problema de vida, assim, para leitura é a subvocalização mental. Certo. Pelo menos É o até de todo agora, mundo, né? Porque a gente treinou muitos anos, né? A voz mental, né? é muito difícil para mim perder ela, né? É, Então, o que que eu fiz essa semana? Eu fiquei muito feliz com o resultado depois que a gente conversou na sexta-feira, que foi o seguinte, eu estou lendo a 50 batimentos por minuto, o Kindle, né, como o senhor me disse, então eu subo um batimento por dia, e estou lendo a 40 batimentos, 20% a menos, cantando. Então eu peguei ok. um álbum aí do Engenheiros do Havaí aí, que eu na minha juventude ouvi muito, eu sei o álbum de cor e salteado, então eu fico ouvindo o álbum e cantando. Eu fiz isso por 2 dias, né? Fiz no sábado e fiz hoje. Eu achei que tá assim, foi fantástico. Porque, embora a minha compreensão esteja muito inferior, é o mesmo livro, tá? Então eu leio um capítulo sem a canção e um capítulo com a canção. Ótimo. E, embora, aí é legal porque assim, é um livro simples, tal, mas dá para perceber que a minha compreensão sem a música está muito maior. Mas eu estou compreendendo algumas coisas, sim. Uma ideia Claro. geral, A tal. música é como se você tivesse correndo na areia, né? Descalço, e a leitura sem cantar é como se você estivesse correndo de tênis numa quadra, né? Numa pista de corrida, né? Isso. Exato. Se fosse Então, fazer uma a analogia, diferença teria é próximo a isso mesmo. só que na corrida na areia você fortalece, né? As pernas, né? Para poder ficar mais rápido quando você for para a pista de corrida com tênis. Então, é mais ou menos isso. Uma coisa que cria um pezinho na sua leitura. Claro que ela vai ficar mais lenta e mais difícil de entender. Mas também na hora que você para, é como se você desse um salto. Né? Nas Entendi. apostilas, você chegou a treinar alguma coisa? Oi? Nas apostilas, nos cadernos? Nas apostilas dos cadernos eu cheguei a treinar. Eu li, a última coisa que a gente fez foi o texto distorcido no dia 5, né? E aí, semana passada, a gente não teve aula, e aí eu parei, né? Fui com o texto distorcido aí até o dia 12. E você Aí, focou essa só semana, esse exercício que você fez é completo. Só ele já é mais do que o suficiente, sem dúvida. toda vez que eu termino um capítulo, eu explico para mim mesmo, né? Então, por isso também que eu percebo o quanto que está maior a minha capacidade de compreensão só na leitura do que na leitura Você com pode a música. continuar a fazer esse exercício, né? Nós vamos pegar aí o texto invertido. É no caderno avançado, Tá. tá? Agora, uma questão, professor, que eu tenho, Hum. eu estou lendo mais ou menos, assim, por 25, 30 minutos, a uma média de 400 palavras por minuto. O Essa que questão ninguém da faz, né? vocalização, 400 palavras por minuto é leitura dinâmica. Se você faz isso em muitos minutos, significa que ela está estável, né? eu consigo fazer isso aí por uns 20, 25 minutos, que é o que eu tenho treinado. Mas tem aluno que consegue fazer no 80, né? Que dá em torno aí de 20 páginas, 60 páginas a cada 20 minutos. Ah, então a meta é que, então Três a meta vai páginas ser por chegar, minuto, pelo menos. é que o Kindle tem 8, né? Um caderno normal tem 12, 13, então o senhor está falando em 80, eu tenho que pensar em 120 aqui no Kindle. Eu estou lendo a Exato. 50. Se você depois trocar teu Kindle pela última versão, o Oasis, né? Ele tem uma tela maior. Ele é praticamente uma página comum, Ah, tá. Posso fazer isso, não tem problema, não. trocar o equipamento, né? E agora você está tendo alta performance. O texto invertido é um texto, 4 colunas também, só que um está no sentido convencional, o outro está de cabeça para baixo. Um no Tá, sentido convencional, um de cabeça para baixo. Então, beleza. leitura fotográfica, né? O treinamento é bem mais difícil que os outros, né? Talvez seja o mais difícil desse caderno avançado. E tem aquela coisa de ter que ter a compreensão automática e ainda conseguir se expressar sobre o que estava no texto. Tá. Vamos fazer? Então, Vamos. cada toque uma linha, você acha que consegue ir no 30, 35 Tá. BPM.
Professor, só uma última questãozinha aqui referente ao Ok. meu caso. 400 palavras por minuto. Eu acho que eu estou subvocalizando tudo, mas Não, 400 palavras por minuto eu não estou mais, né? possível. Se você procurar aí no Google, né? O homem que fala mais rápido Sim, o senhor me fala bastante essa questão. é 200 e pouco, 300. O recorde mundial. Mas o normal da fala é 80 palavras por minuto. Tá, E então eu não estou subvocalizando tudo. nem a Essa metade. compreensão que eu estou tendo aí já é da leitura dinâmica Nem mesmo. a metade. Né? Porque você não é um locutor, você não. Você treina quebra-língua, quebra-dente, quebra-língua, Não, né? Os não tem nada três disso. tigres tristes, não sei, né? Tudo com T. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Então tem essas frasezinhas que locutor, jornalista, treina, né? Palestrante. Quem faz curso de oratória? Aí você fica com a, né? Mascar chiclete, né? Mascar chiclete. Então tem várias ferramentas que é para ler com a caneta na boca. Então ele treina você falar mais rápido, né? E com uma dicção limpa. Então aí esses conseguem ler, falar 120, 180 palavras por minuto, Tá. tá? Então nem a metade você está focalizando, né? Pois Ok, é. vamos Essa fazer. coisa que eu não, essa coisa da cabeça mesmo, né? Então, que não Mas estou incomoda mesmo. conseguindo, Você que eu quer estou ver incomodar subvocalizando mais? tudo. É se quando é um texto que você não tem bagagem cultural. Então, um artigo científico, um conteúdo inédito, né? Esse aí você se atropela ainda mais. Agora, uma coisa bacana que você nota, por exemplo, assistir filme, né? Você já não tem mais problema com a subvocalização. Quando você vai ler um texto de um assunto da tua área, você simplesmente voa nas páginas, certo? Mas sempre que for artigo de lei, texto novo, inédito, artigo científico que você não tem bagagem, vocabulário, idioma, né? Às vezes você é fluente no inglês, mas não tanto. Aí a voz mental parece que ressuscita. Entendi. Legal, vamos fazer esse, né? Que também inibe a voz mental, né? Quando a palavra está de cabeça para baixo, você tenta ver o ideograma, grafema, né? Então, você tenta ver o todo, certo? Tá. Eu vou colocar quantas batidas, professor? Eu sugiro aí uns 35. Mas é claro que no final da primeira leitura a gente decide se aumenta, mantém ou diminui. Tá. Coloquei 40 aqui, porque é o mínimo que eu consegui aqui no Google. Ah, ok. Aí tem alguns tem uns no Google que vai no 30. 40 é puxado, mas É? vamos fazer. É, mas quem sabe você consegue. Ah, tem um aqui que tem 30. Beleza. Aí eu Ok. posso ler O texto todo, né? Você vai o ler texto cada invertido e parágrafo, ele você vai vai em ler zigue-zague, né? todo. Não, como é um texto, só dá para ler da esquerda para a direita e de cima Tá, para baixo. perfeito. Valendo. Beleza. Tá. Uma ideia que tenha 5 a 9 palavras. Na verdade, não que a ideia tenha, mas que você consiga organizar e expressar sem olhar para o material, né? Tá,
Felicidade é um estado durável. Felicidade é um estado durável de alegria e prazer. Pode ser. Confundiu, né? Meio que misturou, né? Misturei aí o Satisfa... conceito É, filosófico com o conceito é, psicológico. felicidade, né? Geralmente pode ser um estado, né? Não vou dizer nem que durável, né? Porque tem uma frase, olha aí, tá vendo? Parafraseando aí, ou remendando, ou corrigindo de certa forma, que a felicidade é feita de momentos felizes. E aí eu aproveito até para discordar, né, do conceito. Mas ele diz ser um estado durável de satisfação e plenitude, alegria, júbilo, né? Então dá para resumir, né? O texto diz que a felicidade é um estado durável de satisfação e plenitude. Tem 7. 40, 30, aliás, está devagar, dá para aumentar para 35? Olha, o tempo de leitura ali foi bem lento, eu até tive que parar para esperar para a próxima linha, mas pelo jeito a minha Uau, compreensão não foi muito boa, porque as minhas ideias não foram muito claras, foi. né? Só que prazer é o conceito de felicidade mais ligado, eu não vou falar, né? Tá, faço então Então, se eu falar, estraga aqui o exercício. Então, é que você pegou um pedacinho que está lá, só que dentro de uma outra posição. tá Então, bom, pode ler de novo, né? Agora vamos colocar no 40, que ficou muito fácil, e tem que ser sempre uma velocidade desafiadora. sempre, né? Tá bom. Isso. Terminei aqui. Pronto. Não sei se você lembra, é importante estar hiperventilando, né? Puxa o ar, né? Tanto o Anthony Robbins como o Larry Ribeiro diz que é legal segurar tipo 1 ou 2 segundos, né? Tá. Uma ideia É legal manter essa coisa da respiração, né, durante é toda a leitura. puxar sempre que acaba. Não é a respiração assim tranquilinha, não, tá? Ela é forte, né? Você puxa forçando a entrada do ar, né? Aí segura 1 ou 2 segundos, expulsa Isso, pela boca. Puxa pelo nariz, solta pela boca. segundo os gregos, felicidade relacionada com eudaimonia, não. Tem 2 conceitos. É, É aquela coisa do eudaimonia, prazer, tá? Para os gregos, né? A felicidade se relaciona com o prazer. não, esse aí é para os filósofos modernos. Para os gregos é o conceito de eudaimonia. E é a mesma coisa. Eu, Não, a daimônia, eudaimonia é a felicidade plena, a a constante. cidade plena é uma cidade de satisfação. Depois você olha lá no dicionário para você ver. Né? O eudaimônia é quando você está assim, no estado de quase de êxtase, num estado de alegria, de contemplação, né? É que ele coloca aí um pouco para a filosofia, né? E para o espiritual. Mas não posso falar agora, né? Você vai ler de novo e aí depois você puxa, Tá, tá? Que aí ele vai entrar em pelo menos 4 áreas, né? Aí você vai ver essas áreas aí, se é que você não lembra. tá. Psicologia, E, religião, filosofia, legal, 4 horas, só lembro que mas tá. pode ler. Você está vendo aí, quando eu faço uma demonstração num auditório, né? Quando eu faço isso numa sala de aula, olha só como é tenso, hein? Eu pego o livro de alguém, eu leio o texto e eu explico parágrafo por parágrafo que eu li. Essa é a capacidade Então, que eu vi no vídeo do senhor aí. então, olha aí a prática disso, né? Então, observa que você fez uma segunda leitura e, na verdade, você pode esgotar o assunto numa única só leitura.
Mas por que que a gente faz e fala uma ideia, faz e fala outra ideia, faz e mais uma? Não é para poder pegar o que está escrito. É porque aí eu treino o olho, né? Percepção fotográfica, analisar palavras inteiras, ganhar ritmo e velocidade, e treino um pouquinho de memória, de retenção do que eu li. Mas o ideal é que na primeira leitura você já tenha todas as ideias, que você apenas escolha uma para poder falar. Né? Ou seja, o conteúdo ali é só mais uma brincadeira para ficar mais bacana, mais legal, né, a interação entre o cognitivo e o fisiológico. O fisiológico é meu olho correndo. O cognitivo é quando eu falo alguma coisa que eu li. Mas o ideal é que numa lida você já tenha todas as ideias formadas, que você escolha só uma. Tá, então dessa vez agora eu vou falar essa ideia. E no exercício fisiológico você só reforça o conteúdo. Então a gente não relê, porque de repente passa a impressão que eu estou relendo para entender o que eu não entendi na primeira leitura, certo? E não é isso. É escolher uma ideia para organizar o pensamento, só isso. Então vamos lá, são 10 minutos em cada página, né? Nós estamos fazendo a primeira junto, e aí todo dia você vai treinar uma folha, tem 10. A gente já Tá. fez a primeira, vai ter 9. Ô, professor, agora eu percebo assim, olha, que tem uma diferença gigantesca entre eu e o senhor, né? Não só na parte fisiológica da coisa, que isso para mim é uma questão mais simples, né? Basta treino, prática, né? Até aqueles exercícios que o senhor passou aqui de olhar para o olho e tal, começa a 180, já estou a 230 e está indo fácil agora. A musculatura já não fica nem tão cansada depois de fazer o aquecimento, né? Nessa parte fisiológica, eu sempre me exercitei muito, isso para mim é uma coisa simples, eu consigo entender bem, sabe? Olha, você corre 10 quilômetros em uma hora, agora você tem que começar a correr 10 quilômetros em 59 minutos. Para isso, você tem que abaixar seu tempo de 6 no pace, né, para 5,55. Você vai atingir o seu objetivo. Basta você acompanhar seu relógio, você vai chegar lá. E aí, claro, né, você vai dificultando um pouco mais a coisa. Então, a parte fisiológica é muito simples para a compreensão minha. Agora, eu vejo que existe um degrau gigantesco entre eu e o senhor na parte cognitiva mesmo. Mas por quê? Quantos livros você leu? Na minha vida, não sei, 50 talvez? Eu li 5.000. Quantas vezes você teve que ler e explicar para uma plateia o que você leu? Não, as primeiras vezes que eu estou fazendo isso na minha vida são agora, os últimos 6 meses, que eu leio um capítulo e explico para mim mesmo, Eu né? fiz Nunca pensei. durante 30 anos em mais de 50.000 salas. Ah, então, Então, entendeu, né? É por conta assim, quantas vezes eu vejo o camarada lá que está com um bíceps de 55 centímetros e o tríceps todo definido, né? Quer dizer, quantas vezes eu fui na academia? Quantas vezes ele foi? Quanto peso eu levantei? Quanto peso ele levanta? É só isso. tá. E É repetição só, né? só repetição. Então, o senhor acha que para eu melhorar minha capacidade de síntese, basta continuar fazendo isso, lendo, Não, explicando, lendo, explicando, lendo, mas explicando. e ler muitos livros, né? É, porque a gente perde, professor, sem essa capacidade de síntese, na verdade, e não é isso, não é uma particularidade minha, né? Eu converso com as pessoas. Todo mundo. Todo mundo parece que não tem memória. Leu um livro, você vai perguntar para o camarada 6 meses depois do livro que ele leu, ele não sabe nem começar a fazer um resumo sobre o que ele leu. Quando eu dou as palestras, eu coloco 3 a 5 pessoas lá na frente. Aí eu dou um livro para cada um, de assunto diferente. E falo, quando vocês terminarem de ler essa página, vocês me avisam. E aí tem gente que gasta 3 minutos, aí eu mando parar, né? Tem gente que não termina, tem gente que lê em 2 minutos, 2 minutos e meio. E aí eu pego, né, o livro do primeiro e falo, o que você leu? Ele falou, professor, eu li rápido, né? Pensei que era para ler rápido. Falei, mas rápido, você gastou 2 minutos e meio. Você não lembra nem assim o assunto? Não, deu um branco. E eu não fazia a mínima ideia que você ia me perguntar sobre o que estava escrito. Falei, não, mas não vou dizer nem para mim, eu digo para você mesmo. Exato. O ponto é Entendeu? esse. Ele ficou aí 2 minutos olhando para a página e não consegue trazer nada de lá. Ele falou, não. E tem também a pressão, né? Dependendo de quantas pessoas, 100, 200, 500, 1.000 pessoas na frente dele, ele ainda fica ansioso, temeroso, né? Sim, sim, com Então, certeza.
quando eu treino isso, eu treino para uma plateia, eles torcendo para eu errar. Não pense que eles querem que eu acerte, não. Quando você está na frente do auditório, ele quer que você erre, né? Não, não, a gente sempre tem esse subconsciente que é Para que o ele outro se, faça vergonha. pra ele se convencer de que não existe. Uhum. Agora, quando você acerta, aí também fica todo mundo do teu lado, né? Aí fica incrível, né? Fica diferente, né? Fica uma habilidade especial, né? Diferenciada. Então, esse que é o show da leitura dinâmica, é quando você vê alguém fazendo isso, tá? E Tá, é só treinamento. Só que, assim, eu sempre gostei de ler, desde os 10 anos de idade, né? tá. Então, por exemplo, quando eu ia para a escola, eu gostava de ouvir a aula. Eu gostava, eu não conheço ninguém que gosta de ouvir a aula, né? Não sei assim, claro, quando você vai fazer faculdade é diferente. Mas eu digo assim, naqueles estudos obrigatórios, né? Até Uhum. cursinho mesmo, você estuda porque é forçado, porque quer passar. Em geral, sim. Então, eu sempre tive prazer em assistir aula, eu sempre gostei de ler. Então, esse é o primeiro ponto, ter o gosto pela leitura, Tá. né? E os livros paradidáticos geralmente são enfadonhos, com um vocabulário rebuscado e antiquado, né? Vai tudo bem. Castro Alves, você pega Machado de Assis, José de Alencar, é bacana, mas tem um português de 50 anos atrás. Ninguém mais nem fala daquele jeito. Então você pega um adolescente, um pré-adolescente de 10 anos, ele vai, poxa, é quase uma tortura para ele. Então Sim. muita coisa na educação precisa de uma readaptação, uma gamificação, tem que ter jogos educativos, né? Então, mas enfim, conforme quanto mais você lê, Túlio, mais fácil fica. Tá. Então, esse é o seu, aquele poder que eu vi do É o senhor lá. diferencial, é. O diferencial é gostar de ler, ter lido muitos livros e ter feito muita demonstração, que é o meu Esse poder segredo e eu de, ensino. esse poder de síntese é disso, então. É de ler e explicar, ler e E explicar, ter que ler e explicar explicar. de uma maneira que as pessoas, de preferência, aplaudam. Tá. Mas o senhor poderia, por exemplo, professor, com todas as técnicas que o senhor tem, se eu falar de um livro que o senhor leu há 2 anos atrás, por exemplo, Né? Tem livro que eu li há 20 anos, que eu lembro. o senhor lembra do conteúdo do Claro, livro? Teria claro. condições de Com, montar com, uma palestra com, sobre ele, por com, exemplo? não vou dizer uma palestra, mas uma meia hora dá para falar, né? É uma Então, palestra, meia hora é uma palestra. tem muitos livros que os alunos estão lendo, que eu falo dos livros com eles. Né? Por exemplo, qual é o livro que você está lendo? Atualmente, É, eu comecei agora a ler Um Conto de Duas Cidades, do Vitor Hugo. então, Vitor Hugo, eu já li Vitor Hugo, criminalista, né? Então, já li alguns livros, né? Quando ele tenta classificar, né? Não, não, acho que eu estou confundindo. Era César Lombroso, criminalista, né? O Vitor Hugo é um dramaturgo aí famoso, né? Onde tem um livro, por exemplo, que descreve uma rosa em 19 páginas. Então, já li algumas coisas. Então, esse eu não li, mas poderia ser um que eu já tivesse lido. Estou lendo uns mais facinhos aí para fazer os treinos de leitura, né? Vitor Hugo não é fácil. Vitor Hugo, Não, Vitor Hugo é além, muito complicado. além de Eu ser estou falando romance, Augusto é Cury. literatura universal, né? É, é Mas tem muito clássico, né? livro que os alunos falam que estão lendo que eu já li e consigo bater papo com os alunos sobre o livro que ele está lendo. É, então, é porque eu vi essa capacidade, essa competência do senhor. E para adquirir isso aí, basta seguir a sua metodologia que eu vou conseguir chegar lá também. Eu ensino o que eu faço. Porque é ler, porque, veja, são várias competências, porque é ler, é compreender, e não é só ler e compreender. São É ler, mais, compreender e manter isso, são mais né? de 50 inteligências. Por Entendi. isso que o discordo do Haldberg fala em 7, depois ele mesmo colocou 9. São muitas inteligências. Só na leitura tem 50. Eu selecionei 50 inteligências. Capacidade de interpretar, capacidade de reter os elementos, né? Exato. Com precisão, capacidade de intercalar ou criar associações do que você sabe com o conteúdo lido, campo visual, subvocalização e vários outros, né? Entendi.
Porque do jeito que eu vivo, professor, é uma coisa meio inútil, sabe? A gente lê, se eu me perguntar um livro que eu li ano, sei lá, o último, o penúltimo livro que eu li aí, que eu li um livro do Ray Dalio, Certo. em março, acho. Um livro de 500 páginas, um livro muito bom sobre economia. Se eu me perguntar, fala sobre o livro, eu vou te dar duas ou três ideias, que foi o que eu fixei melhor, e pronto, não sei mais nada. É porque existe a leitura de entretenimento, a leitura de formação, você vai ter que apresentar para uma banca, tem uma leitura de aprovação, você vai ter que fazer uma prova dela, né? Tem uma leitura espiritual, que é aquela que você vai tentar se melhorar como pessoa. Tem várias leituras, né? A leitura que você grava, né, que você retém todos os detalhes, é aquela leitura para sobrevivência. Então, se você escolher livros que estão relacionados à potencialização da sua sobrevivência, você memoriza. Você não esquece nunca. Então, por exemplo, esse livro aqui vai fazer eu melhorar minha carreira. Né? Então, com esse conteúdo aqui, eu consigo ser um profissional melhor e me destacar no mercado. Você pode ter certeza que a margem de retenção é completamente diferente do que você lê, por exemplo, né, a história lá dos templários, né, dos padres que viravam soldados para defender a religião. Quer dizer, é legal? Pô, é legal, né? Tinha padre que fazia isso, né? Virava um soldado, ia para a guerra para morrer e matar em nome da religião. Tinha. Não é legal? Mas Bacana. vai melhorar a tua profissão? Não. Não. Não é porque vai depender do livro, da utilidade do livro. Ele é de entretenimento, é de informação, é de sobrevivência. Eu só leio, mesmo lendo rápido, se for leitura de sobrevivência. Eu vou ler isso aqui porque eu vou usar nas minhas aulas, eu vou ler esse conteúdo aqui porque eu vou melhorar como professor, eu vou melhorar como habilidade. Então, uma motivação muito clara para a leitura, então. É isso que o senhor está Claro. expondo aí, porque senão você não vai gravar mesmo aquilo, né? Se você Não. se você Uma não dizer para o seu leitura de cérebro que tem que guardar entretenimento aquilo, é só diversão, tá? E olha que a literatura de diversão ainda é muito boa. A pior é a leitura da obrigação. É o dever de casa que os meninos têm que fazer e você fica no pé dele todo dia, né? Você deve viver aí, você tem dois aí, né? Você tem que ficar no pé deles, senão eles não fazem. não faz. Essa é a que eles menos memorizam. Eles só vão entender que eles vão ficar mais prósperos com esse conteúdo na universidade. Entendi. Que aí, quando ele estiver na universidade, que ele precisar desse conteúdo fundamental, ele vai pensar, nossa, eu poderia ter aproveitado, que eu só estudava, tinha tempo, né? E agora ia ser moleza para mim. É assim mesmo. Né? Você vai chegar na fase adulta e vai falar, pô, podia ter aproveitado melhor a universidade, É, que mas eu. tem mais ferramenta. Por quê? Porque não tem só o livro, tem games, né? O mundo vem desenvolvendo game para aprender matemática, para aprender história, geografia. E a galera gosta, né? Os jovens gostam do game, do desafio, do ganhar, de passar de etapa, mudar de nível, fazer o upgrade. Tem que ser rápido. Você tem uma ideia, a rede social mais assistida hoje é o TikTok. Por quê? Porque no YouTube você tem vídeo de 1 hora, no TikTok você tem vídeo de 30 segundos. Ele quer concluir e passar para o próximo. Que não deixa de ser um pouco de ansiedade, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que você Tá entendeu bom. como treina, É, né? entendi, tá Essas tranquilo. perguntas que você fez são perguntas profundas, né? Elas estão relacionadas ao pulo do gato, é o que a gente chama de estratégia de pensamento, né? O Anthony Robbins chama de modelagem. Quando você pergunta assim, a que você atribui o teu resultado, é porque você quer saber detalhes de modelagem, tá? E isso é muito importante. Não é só a técnica, é o que acontece dentro da pessoa para ela ter chegado ao resultado. Em PNL chama modelagem. Legal, obrigado, professor, pela aula. Fechou, tamo junto, né? Mais tarde é com, né, o Pedro e o menino lá, teu outro filho, Miguel. o Miguel. Beleza. Tá Valeu, bem, professor. tá, um grande abraço aí, até Outro.